Momento Maior de 2011, repleto de novidades para você e toda a sua família. Você pratica algum tipo de atividade física? O Ciência e Espiritualidade mostra os benefícios dessa prática para as nossas emoções. Confira! Hoje o nosso tema é exercícios físicos, emoções e espiritualidade. Olá, amigos do Ciência e Espiritualidade. Hoje nós vamos falar sobre o exercício físico e a espiritualidade. Chico disse certa vez que nós deveríamos cuidar do corpo como se ele fosse eterno e da alma como se fosse acabar amanhã. Se nós pararmos para pensar um pouquinho nesse ensinamento do Chico, nós vamos ver a importância de cuidarmos deste veículo, que é o veículo físico, desse aparelho que nós desenvolvemos a partir do nosso perispírito, mas cuja oportunidade nos foi dada por Jesus, pelo Pai Divino, para que nós pudéssemos, nessa jornada de inter-relação com a matéria, aprendermos e evoluirmos. Aquelas pessoas espiritualizadas que pensam, que têm como objetivo principal a sua evolução espiritual, elas não podem usar isso como argumento para menosprezarem a saúde. É extremamente importante que nós mantenhamos o nosso corpo saudável, equilibrado, para que nós possamos ter energias e forças necessárias para mantermos também a nossa alma, o nosso espírito equilibrado. Todos nós sabemos da importância da atividade física para a saúde. E todos nós sabemos, como já diziam os sábios antigos, mente sana em corpore sã. É necessário ter um corpo sadio para podermos habitá-lo de maneira sadia também. Vamos ouvir aqui o professor João Batista, que é educador físico, e vai nos trazer algumas informações importantes a respeito dessa atividade e da ligação que ela traz para a espiritualidade. Vamos à nossa entrevista. Para conversar sobre esse tema, estou com o professor de Educação Física João Batista Gil Júnior. Bom, também conhecido como professor Bá, né, nas academias. Muito bem. Bom, me diz uma coisa, então, como que surgiu essa ideia de unir os exercícios físicos com emoção e espiritualidade? A princípio, com estudos da neurociência, que fizeram a ligação assim, do movimento corporal com a emoção. Então, descobriram que para que você possa assim, fazer a gestão das suas emoções, gerir as suas emoções de uma forma positiva, é mais fácil via corpo do que via linguagem ou via raciocínio. Então, começou tudo por aí. Os benefícios emocionais do exercício. São os mais rápidos também, né, da pessoa conseguir entender, até mesmo os outros visualizar, né? Isso. Você sente na hora, os benefícios são imediatos, né? E a partir daí, como o ser humano é constituído de vários componentes, vamos dizer assim, o lado físico, emocional e o espiritual, começou a se pesquisar, já que influencia tanto na emoção, também deveria influenciar no aspecto espiritual. Então aí começou a observação nesse aspecto, né, como o exercício altera ou melhora ou ajuda no desenvolvimento da espiritualidade, embora pareça uma coisa muito antagônica, assim, né? Espírito e corpo, né? E me diz uma coisa, quais foram os principais benefícios, né, do exercício físico? Primeiramente, eu vou falar da emoção. Quais são os principais benefícios? Bom, essa relação de corpo com emoção, como eu falei, é muito próxima. Então, um estado emocional, sem a gente perceber, muitas vezes, o corpo adota uma posição correspondente. Então, um estado depressivo, de tristeza, é natural a gente observar a pessoa curvada, o olhar mais assim para baixo, né? E o interessante é que, com a mudança da posição corporal, aquela emoção negativa não combina mais. Então, isso muda nesse aspecto do cérebro, que a gente chama de cérebro emocional, já afeta imediatamente. Então, uma postura melhor, uma correção da postura, já modifica o estado emocional. Então, isso é muito interessante, né? A gente observa isso em atores, em pessoas que precisam desenvolver assim, ou desempenhar uma emoção, mostrar uma emoção
ela adota uma posição física que facilita. Aquela emoção vem naturalmente. Certo. E aí, interessante que fazendo o caminho inverso, o resultado é ótimo. Quer dizer, alguém que está chorando, por exemplo, só de pedir para olhar para cima, mudar a posição do corpo, já ela melhora esse estado emocional. Mais rápido do que você talvez ficar ali consolando, pedindo para ela entender que talvez não seja o melhor caminho chorar, enfim, via linguagem ou via raciocínio. E como que a sua observação chegou no ponto espiritual? Bom, tem um aspecto também importante do exercício que é melhorar o vigor da pessoa, ou a saúde, vamos dizer assim. E com essa melhora, a capacidade inerente do ser humano de se autorregular, né, de curar, o organismo se curar, isso também é ampliado, é amplificado, é aumentado. Então, com o aumento do vigor, o corpo consegue expelir substâncias, consegue fazer esse processo de desintoxicação com muito mais facilidade. Deixando esse processo acontecer da forma mais natural possível, a pessoa também observa uma mudança no seu estado emocional. E também, seguindo isso, dando continuidade, ele observa uma mudança no aspecto espiritual. Então, a maneira de compreender as coisas, a maneira de reagir diante dos acontecimentos da vida, isso tudo muda para melhor. Para bem melhor, não é mesmo? Bom, e me diz uma coisa, então, João Batista, quando a gente começa a fazer exercício físico, normalmente as pessoas procuram uma academia ou porque o médico mandou, né? Isso. Ou por uma busca, né, da melhor estética. Normal. Isso acontece bastante com a proximidade do verão, não é? Isso. Bom, quanto tempo leva, mais ou menos, para uma pessoa começar a identificar em si mesma esses benefícios? Não os estéticos, mas sim os emocionais e espirituais. Bom, emocional ela vai sentir de imediato, né? Porque eu observo isso no meu dia a dia. As pessoas chegam, né, no local onde eu trabalho para fazer exercício, e às vezes ela vem de um trânsito, assim, por exemplo, né, de um congestionamento, então chega num estado emocional não muito propício, né? Ou talvez por outros contratempos. E ela às vezes chega já avisando assim, olha, hoje eu não estou muito bem, como se falasse assim, cuidado comigo, e olha lá o que você vai me passar também, porque eu não estou bem. E eu sempre brinco, não tem problema chegar bem, não pode sair desse jeito. Aliás, certo. Não tem problema chegar mal, não pode sair mal. Prepare a pipoca, porque o Evolucine dessa semana chega com sucesso do cinema para você. Acompanhe! O que te impulsiona para uma vida melhor? Look at you. You're a top model everybody adores. So, tell me how you got discovered. One night, yeah? It's fine, she's my sister. Your sister can stay for one night only. Mama. Baseado na história da modelo Waris Derry, Flor do Deserto retrata as dificuldades de Waris. O filme mostra a opressão que muitas mulheres ainda vivem no nosso planeta. Em nome de tradições, são cometidos atos medievais e sociedades ainda aceitam barbaridades. Ainda criança, ela foi vítima de uma mutilação genital, uma tradição de seu povo. Na adolescência, fugiu em meio ao deserto da Somália de um casamento arranjado. Ao trabalhar em Londres como garçonete, ela é descoberta pelo famoso fotógrafo Terry Donaldson. We're always looking for new faces. Take my card, please. Why do we want to be a model then? Being model is better than being cleaning lady. Can you walk? Yes, I walk long way to Mogadishu. Oh no, that's hideous, hideous, hideous. Take them off. We get this right.
Change your life. They want me to go to the big fashion shows. It's lots of money. Warris teria todos os motivos para se sentir a vítima da história. Porém, ela nos dá um exemplo de superação. Devemos transformar a nossa realidade, ter forças para mudar, construir novos caminhos e ter confiança de que um pequeno passo pode fazer uma grande diferença. Warris hoje é embaixadora da Organização das Nações Unidas e transformou sua história em uma oportunidade para que outras mulheres sigam caminhos diferentes. O Evolucine fica por aqui. Lembre-se de mandar suas sugestões para evolucine@tvmundomaior.com.br. Semana que vem temos um novo encontro. Até lá! Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Momento Maior está de volta. A alimentação é fonte essencial de energia. Mas você sabe que tipo de alimentos está colocando em sua mesa? Acompanhe no Eco Espiritualidade. Neste programa, vamos falar sobre alimentos, fonte essencial de energia, que nutre o corpo e abastece a alma. E a receita de hoje não vai para o prato, e sim para a sua vida. Afinal, precisamos buscar mais qualidade no que ingerimos. A agricultura cresceu muito com a chegada das máquinas, fertilizantes e agrotóxicos. Agrotóxicos são substâncias químicas usadas para eliminar pragas e doenças das plantações. O problema é que permanecem nas plantas, solos e cursos d'água, poluindo todo o sistema, e acabam sendo ingeridas por nós. Os fertilizantes químicos são absorvidos parcialmente pelas plantas. A metade que sobra contamina o solo e as reservas de águas subterrâneas. Esses mecanismos fizeram com que a agricultura se tornasse capaz de alimentar uma população crescente e muito grande. O problema é que foi adotado como natural as manipulações genéticas, o uso de pesticidas e hormônios, fertilizantes artificiais e forte maquinário. Além disso, a agricultura convencional faz com que florestas deem lugar a campos enormes de cultivo, diminui a biodiversidade, contamina e expõe os solos, as águas e as pessoas como eu e você. Além de causar problemas sociais, como baixa geração de empregos, êxodo rural e alta concentração de terras. A industrialização e o crescimento urbano distanciaram muito o campo da cidade e, por sua vez, o homem da natureza. Os moradores de centros urbanos não sabem de onde vem e nem como foi produzido o alimento servido no almoço. Estamos ligados aos ciclos naturais, mesmo morando longe do campo. De toda essa informação, devemos entender que fazemos parte de uma cadeia alimentar e que estamos consumindo e aceitando tudo isso. Mas nem todos aceitam. Desde os anos 20, existem movimentos contra os métodos da agricultura convencional. Eles criaram sistemas alternativos que valorizam o potencial natural de produção. O nome dessa nova agricultura, que tem várias técnicas, é agroecologia. A ideia central desse cultivo alternativo é obter alimento da terra sem ir contra a natureza, sempre a favor e junto dela. Os sistemas agroecológicos oferecem produtos mais saudáveis e nutritivos, não poluem o meio ambiente e apresentam bons resultados quantitativos. Dentro da agroecologia, existem sistemas como o de permacultura e o de agricultura orgânica. A permacultura integra lavouras com o ambiente natural, como as florestas, usando conhecimentos tradicionais e técnicas inovadoras. Tudo para criar uma cultura permanente e sustentável, que estimula a cooperação entre os homens e a natureza. A agricultura orgânica aumenta a produtividade das comunidades rurais e dos pequenos produtores, considerando o contexto social e ambiental, cuidando das pessoas, animais e plantas.
Mesmo que pareça utópico, a taxa anual de crescimento desses sistemas no Brasil é estimada entre 40% e 50%. E você, consumidor, é uma peça fundamental nesse caso, porque a sua escolha tem impactos. E então, o que se pode fazer? Para reduzir a ingestão de produtos químicos, você deve escolher alimentos da época e de origem local. Lave e retire a casca e as folhas de verduras, pois os agrotóxicos estão muito presentes nas superfícies dos alimentos. No Brasil, os campeões de agrotóxicos são tomate, pimentão, morango e uva. Compre alimentos com selos de certificação. Eles garantem que aquele sistema agrícola assegura a qualidade do alimento, do ambiente e da vida de quem trabalha na produção. E lembre-se, um produto processado é orgânico quando tem pelo menos 95% de ingredientes originados pela agricultura orgânica. O preço desses alimentos ainda não é muito acessível, mas sempre que puder, escolha produtos mais naturais. Ou então, experimente plantar na sua casa alguns alimentos, como temperos e tomates. O sabor é outro. Precisamos adotar uma postura crítica em relação ao modelo atual de produção de alimentos, além de nos engajarmos como consumidores e propagadores dessas ideias sustentáveis. O desafio que se impõe parece ser este: passar de uma sociedade de produção industrial para uma sociedade de promoção de toda a vida. Estava aqui pensando, será que os espíritos podem evoluir? Confira a resposta de Alfredo Narras no Sem Dúvida. Meu nome é Maria de Socorro e eu gostaria de saber como o espírito evolui. O espírito é um ser imortal. Isso qualquer religião, qualquer crença parte sempre dessa premissa de que nós somos criados para viver eternamente. Agora, o espírito, apesar de imortal, ele evolui. Imortal não quer dizer pronto e acabado, quer dizer que uma criatura foi criada na concepção espírita, criada simples e ignorante, e a partir daí ela tem uma trajetória de aprendizado, ou seja, de evolução, através da qual ela vai adquirindo potencialidades, aptidões, capacidades, virtudes, e através das suas experiências, o espírito desenvolve a inteligência, que é uma faculdade intrínseca, e desenvolve o sentimento, que é outra faculdade intrínseca. Então a evolução é uma evolução que se dá na alma, não no corpo. O corpo é apenas uma ferramenta de aprendizado. Cada vida na carne, cada experiência na carne é um grau escolar, é um curso primário, um curso de faculdade, um curso de pós-graduação, e através das vidas sucessivas o espírito então vai aprendendo. Mas a evolução mesmo se dá ao nível da alma, não do corpo. O corpo é só aquela ferramenta que a gente coloca como sendo instrumento de aprendizagem. Nesse sentido, a doutrina espírita acompanha o processo da ciência. A ciência é evolucionista. Só que a ciência coloca como evolução a evolução das espécies. Aí a gente pode pensar até em fazer alguma confusão entre evolução espiritual e evolução das espécies, mas não é isso que acontece. As espécies são estanques, elas evoluem para uma outra espécie, daquela espécie para outra espécie. Por que isso? Porque as espécies animais que estão em evolução, elas acompanham o progresso espiritual, de tal forma que, à medida que o espírito evolui, ele vai precisando de espécies mais aprimoradas para encarnar, para que o aprendizado seja mais completo, mais aperfeiçoado. Então, na realidade, as espécies acompanham a evolução espiritual, que é a única real. As espécies evoluem para dar sustentação para estágios mais avançados da evolução espiritual. Então é um processo que um acompanha o outro.
nesse sentido, então, a doutrina espírita acompanha a ciência. A ciência é evolucionista e o espiritismo é evolucionista. Aí entra um problema. Por quê? Porque as religiões dogmáticas, as religiões tradicionais, elas não partem da premissa evolucionista, elas partem da premissa que a criação foi feita pronta e acabada, uma espécie é pronta e acabada, o espírito que está numa espécie ele é pronto e acabado. Isso significa que uma pessoa tem uma única vida, uma única existência num corpo que é pronto e acabado. E a partir daí ele morre e vai ser julgado para o céu ou para o inferno a partir de uma única vida. E a doutrina não vê assim. A doutrina vê que cada vida é apenas um estágio do processo evolutivo, enquanto que as religiões tradicionais dizem que uma única existência define o futuro permanente da criatura para o céu ou para o inferno. Então pensamos aí que há alguma coisa a ser analisada, estudada. Existem respostas para isso, porque o processo criacionista, a partir do qual as religiões criaram essa concepção de céu e inferno, é um processo equivocado que começou no Concílio de Nicéia e que se infiltrou dentro do catolicismo, mas que foi uma coisa criada pelo homem. Então a forma criacionista de ver a vida é uma visão equivocada que contraria a ciência e contraria o espiritismo, ou a ciência e o espiritismo contrariam o criacionismo. Esse é um assunto para uma palestra de 1 hora, é um assunto vasto, é um assunto importantíssimo, é o real problema da humanidade. O espiritismo, para se colocar diante do mundo, ele vai ter que enfrentar essa questão ao se confrontar com as outras religiões, mas a resposta verdadeira tem que ser vista como um problema de estudo, de análise racional, para que a lógica nossa possa concluir qual é o processo correto existencial. E a lógica vai nos dizer seguramente que o processo correto é o científico e é o doutrinário espírita, que parte da premissa evolucionista. Não dá para estender o assunto agora, porque o assunto é muito extenso, mas numa outra ocasião a gente pode se aprofundar nisso. Nós vamos fazer uma rápida pausa, mas não saia daí, o Momento Maior volta já. Estamos de volta. Conheça o trabalho da ONG Pensamento Positivo e veja o quanto é importante ajudar quem necessita. Eva Strom, do projeto Pensamento Positivo. Projeto, para frente, arremessar, pensamento positivo. Eva, seja bem-vinda e conta um pouquinho para nós como é que surgiu essa ideia maravilhosa desse projeto. O projeto aconteceu em 1999, é uma história minha pessoal. Meu pai foi operado, na época ele tinha 75 anos, ele foi operado no hospital no H-Cor. Iria ser um procedimento, só que no meio do procedimento os médicos resolveram falar que deveria ser melhor ele ser operado e ele foi. A operação cardíaca é uma operação extremamente marcante e ele saiu de lá bastante deprimido. Como eu sou terapeuta e eu brinco no meu consultório com jogos, eu levei um joguinho para o hospital para brincar com ele. E aconteceu uma coisa muito mágica naquele momento, né? Meu pai começou a rir, meu pai parou de chorar e aí na hora eu falei assim, deu um insight e eu disse, eu acho que eu posso fazer isso para os outros também. Não vou fazer só para o meu pai, eu vou fazer isso para os outros também. Você disse que você é terapeuta, Eva. Sim. Mas nosso grande modelo, né, um psicanalista, o Winnicott, ele disse uma coisa fundamental. Brincar é coisa séria.
E quando se leva o brincar para uma situação de tristeza, de dor, de sofrimento, há um alívio. Ah, isso com certeza. Você muda, é uma coisa assim mágica, é impressionante o que acontece hoje, depois de... Nós estamos fazendo isso já há 8 anos, é alguma coisa mágica o que acontece dentro dos hospitais, do quarto. Você está falando uma coisa mágica. Eu penso assim que a magia é exatamente este milagre de se poder transformar aquilo que existe em algo melhor. Então, essa é a magia. Aliás, essa é a magia para um novo ano. Não adianta só deixar o tempo passar no calendário, mas o novo ano precisa conter a magia da transformação. Você começa um projeto partindo de uma história pessoal e você estende este pensamento positivo, inclusive o símbolo, né? Lindo desse projeto, o avental de vocês. Como é que vocês hoje estão desenvolvendo, então? Então, como é que a gente faz? Hoje, como a gente começou em 99, assim, o projeto foi sendo falado pelas pessoas e ele cresceu. Então, hoje nós estamos trabalhando em 11 hospitais, todas as quintas-feiras, são só voluntários, a gente entra no quarto, a gente entra em dupla e a gente ensina esse jogo para o paciente ou para o acompanhante, quem quiser brincar, tá? A gente entra em quartos individuais ou a gente entra em enfermarias e a gente brinca. Esse jogo demora em torno de meia hora e o paciente joga com a gente ensina e ele joga. Que jogo, Eva? Então, é um jogo assim, ele é de números, é uma análise combinatória, são números de 1 a 13 e 4 cores. Seria uma mistura de mexe-mexe com buraco. E o que acontece? Naquela hora que o paciente começa a interagir conosco e com o jogo, ele começa a esquecer tudo o que está acontecendo com ele. Se ele está com dor, se ele está chorando, ele entra no jogo. E aí ele consegue esquecer durante aqueles minutos a dor e a tristeza que está ocorrendo com ele no hospital. Ou seja, a proposta de um novo foco. Com certeza. Né? Tira o foco da tristeza e foca a estrutura cognitiva, o pensamento. Isso. Não só o pensamento positivo, como o pensamento lógico também. Sim, porque você, na verdade, você foca em outra coisa. Então você traz para o teu cognitivo a imagem de alguma coisa que te tira daquilo que você estava tendo antes. Então você começa a rir, você acha engraçado, você começa a contar piada. Então assim, tem histórias que aconteceram dentro dessa situação maravilhosa, em que de repente o paciente ele estava chorando e estava tudo escuro o quarto, aí ele pede para abrir a janela, ele me acompanha até a porta. Tinha um paciente que num desses hospitais não conseguia fazer xixi, era um deficiente e as enfermeiras já não sabiam mais o que fazer e nós brincamos com o paciente. Depois de 5 minutos que a gente saiu do quarto, as enfermeiras vieram correndo agradecer que o paciente tinha conseguido fazer. Então assim, são coisas que vão acontecendo e é muito lindo, não tem como dizer que não é. Eva, o nosso programa, Protagonistas, nós temos tido a dádiva, né, de termos oportunidade de conhecer esses trabalhos mágicos, como você disse. E eu digo que promovem milagres, milagre da transformação mesmo. Muitos desses trabalhos desenvolvidos em hospitais levam histórias para crianças, brincadeiras, grupos de palhaços, dança, teatro, e você leva jogos, aliás, um jogo especificamente. Na verdade assim, o nosso trabalho é focado para adultos, não é para criança. Por quê? Porque assim, tudo que você dirige hoje, você dirige a criança. E para adulto tem muita pouca coisa, quer dizer, adulto eu digo de 18 anos para cima. Ele também é uma criança dentro de um hospital, ele também é carente, ele também quer ser atendido. Então o foco realmente do projeto é para adultos. E aí por conta de você ter iniciado isso a partir do seu pai, da doença do seu pai. Sim, de uma experiência minha pessoal. Mas é interessante porque o adulto também hospitalizado, ele fica despersonalizado, ele deixa de ter a preferência para comer, para ter a intimidade preservada. Então é uma situação onde ele está muito mais exposto e ele precisa e merece ser
cuidado, inclusive afetivamente, E né? ele, neste momento, também pode dizer não, porque a partir do momento que a gente bate na porta e pergunta, você quer brincar com a gente? Aí, brincar, o que é isso? Não, a gente trouxe um joguinho para você brincar. Ah, eu não sei brincar. Ah, tudo bem, a gente vai te ensinar. E aí ele pode dizer, não quero, porque assim, é hora do remédio, é hora da injeção, é hora do banho, é hora do almoço. E ele pode dizer, nesse momento também, não quero brincar. Uhum. Mas É a maioria aceita? Aceita. Então nós vamos fazer um convite. Nós vamos assistir uma matéria que a equipe preparou para entender exatamente como é que funciona o projeto Pensamento Positivo. Assista. Não resta dúvidas que o trabalho voluntário faz bem tanto para quem disponibiliza seu tempo quanto para quem recebe esse ato de amor. Foi a crença no poder dessa atitude tão valiosa que levou a psicóloga Eva Strum a desenvolver técnicas que pudessem diminuir o sofrimento dos pacientes internados em hospitais. Nasceu assim o Pensamento Positivo, uma iniciativa que conta hoje com a ajuda de um grupo de voluntários, como a dona de casa e coordenadora do projeto no Hospital Santa Cecília, Ada Nikolaski, que acompanhou o tratamento do marido com câncer durante 3 anos. Sofrimento que a impulsionou a dar um novo rumo à sua vida. Nos hospitais que eu ia com ele, eu também via pessoas que não... estavam sempre sozinhas. Às vezes não tinham nem quem desse um lanche. Quando ele faleceu, eu tive uma síndrome de depressão muito grande. E eu fui fazer terapia. E quando eu me senti mais fortalecida, a dona do projeto Pensamento Positivo, a que criou, a doutora Eva Strum, falou para mim, eu quero que você trabalhe comigo no hospital. Uma tarefa que, segundo Ada, tem lhe trazido grande satisfação por poder amenizar a dor da doença com um remédio chamado sorriso. Brincar não é coisa apenas de criança. Atividades lúdicas aliadas ao pensamento positivo podem promover verdadeiros milagres. Às vezes eu entro no quarto, a pessoa está triste, deprimida, fala, hoje eu não quero nada. Eu falo, não, mas o senhor tem que esquecer o problema, vamos brincar. Vocês conhecem o Palhaço da Alegria, os palhaços? Aí eles falam, conhecemos. Eu sou a jogadora da alegria. Nós vamos brincar de cassino da alegria hoje. Enquanto ele está jogando, ele esquece os problemas dele. O sentimento de amizade com os pacientes também faz parte do cotidiano dos voluntários. Amigas como Dona Marlene, que durante 60 dias de hospitalização recebeu apoio dos voluntários do projeto Pensamento Positivo. Gratidão que ficou marcada no coração de seu filho Fabiano, mesmo após a morte de sua mãe. Ninguém gosta de ir parar no hospital. E as famílias, como a minha e de muitos outros pacientes, também não tem como entender a mudança de pensamento. No hospital tem muita gente que precisa desse pensamento positivo, dessa ideia de fortalecimento para sair, sabe, de repente de um estado ruim para o melhor. O pensamento positivo vai tentando tirar o problema e trazer uma outra solução para aquele momento. Cria um sorriso, cria uma vitalidade, cria uma conversa e ela perde aquele momento de tristeza. A dona Marlene, quando eu fui a primeira vez, ela estava sendo internada naquele dia. Ela veio maquiada, pintada, eu a conheci e ficamos conversando. Aí ela falou para mim, puxa, você tem uma cara de pessoa muito boa, seus olhos são iluminados. Eu falei, não, a senhora é iluminada. E a senhora está aqui e vai sair daqui boa. E no último dia da vida dela, quando eu cheguei no hospital e pedi para entrar na UTI, ela estava sedada. Ela estava sedada em coma induzido. Dona Marlene, aqui é a Ada do Pensamento Positivo. Eu estou trazendo a minha energia e o meu pensamento para a senhora e quero que a senhora não sofra e que Deus faça o melhor para a senhora.
Momento Maior volta daqui a pouco. Não saia daí! Estamos de volta. O Lírios acompanha o cotidiano e os desafios de pessoas especiais. Vamos conferir mais uma história de vida. Histórias que emocionam famílias. Ensinamento e superação. No programa de hoje você vai conhecer a história de Arthur, mais um brasileiro apaixonado por futebol. É comum a gente presenciar as pessoas reclamando das dificuldades encontradas no dia a dia. Mas e quando a doença ou o trauma é grave o suficiente para alterar todo o curso de uma vida? A Adriana é mãe do Arthur, que tem 3 anos, e eu vim aqui até a casa dela para conhecer um pouquinho mais da história da família. Quando ele estava nascendo, né, na hora, porque foi normal, ele subiu, ele voltou para dentro. Então foi a hora que ele perdeu o oxigênio. E daí ele teve uma convulsão na primeira hora de vida, né? Foi aquela correria de escorre daqui, a médica calma, a gente vai ver que tá, né? Porque até então a médica também não sabia, né? Aí eu subi, aí eles explicaram que foi falta de oxigênio. Isso gerou um quadro que é conhecido como paralisia cerebral. Então foi uma coisa assim muito... que mexeu com a gente, né? A gente não sabia como que ia fazer, se ele ia andar, se ele ia mexer, a gente não sabia. Mas graças a Deus, hoje em dia a gente vê que ele faz tudo. Uma criança assim... normal, né? Só tem uma dificuldade motora. Espero, né, que seja só uma dificuldade motora, mas ele é super inteligente. Paralisia cerebral, você entende que o cérebro todo está paralisado, né? Que daí a criança não vai conseguir fazer nada. E na verdade, essa lesão, ela pode ser numa região muito pequena do cérebro, que vai afetar só uma pequena parte do corpo. Todas as atividades, elas são orientadas e focadas de acordo com a patologia, né? Então, no caso do Arthur, a gente tá focando agora o sentar. Então, eu peço bastante para ele brincar sentado, porque ele gosta muito de se jogar e ele gosta muito de ficar deitado. Então, hoje, o que a gente está focando? O sentar. Então, colocar os objetos para ele ficar sentado, para ele brincar sentado, para procurar as coisas sempre sentado, para a gente ir trabalhando o controle de tronco e ele ter todos os materiais ali para a gente poder evoluir para uma outra função, né? Olha, assim, eu queria muito que ele andasse, né? Eu acho que de todas as mães, quer ver seu filho andar, ver seu filho falar, mas assim, tudo ao seu tempo, né? Tudo é o tempo de Deus e é o tempo do Arthur, porque tem que vir dele, né? Que é o ninho dele. Dorme. Isso, aqui ele dorme. Aqui que você dorme, Arthur? Aonde é que você dorme? Vovó. E cadê a mamãe? Cadê a mamãe? E aqui é o João Pedro e você, seu marido, esposo. Isso. Qual que era e é a sua relação com a Adriana, com o Marco Antônio?
É assim, eu sempre ajudei eles no que eu pude, né? Até quando eles vieram morar aqui, eu ajudei bastante para eles virem morar aqui, né? Aí teve uma certa época que a gente não teve aquela relação boa, igual toda família tem, né? Mas depois que o Arthur nasceu, ele veio para desmanchar todos os corações. Então a gente deixou muitas coisas de lado e um menino que só anda sorrindo. Um dia eu vim aqui, a mãe dele me ligou, cheguei aqui, ele estava desmaiado, com o olho virado, catei ele correndo, levei para o hospital e ele com a parada, cheguei lá, eu ajudei os médicos a reanimar ele. Você vê, ele tem uma vitória atrás da outra, Arthur. Se você pudesse mudar e fazer tudo diferente, você faria ou você passaria por isso de novo? Não, acho que eu passaria tudo de novo. Não mudaria nada. É muito importante pra gente que ele tá explicando, ensinando a gente a vida, a como levar ela. É muito importante pra gente. Acho que o Arthur veio mesmo para reunir toda a família. O que o Arthur representa para você, Cida? Representa tudo. É tudo, amor, carinho, paz, tudo. Tudo. Cada dia que passa, assim, a gente vai aprendendo mais, muito mais. Porque o Arthur é uma lição de vida, né? Você também, né? Você não quer, não? Bluebirds fly and the dreams that you dream of, dreams really do come true. Someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. O quadro Dicas do Dia a Dia traz uma novidade para você. O brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento e a educação de uma criança. Quando essa criança tem deficiências motoras, é necessário que a família estimule a postura, a coordenação dos movimentos e o equilíbrio. A calça de posicionamento é um material de baixo custo, que permite à criança executar a atividade de sentar. Para fazer em casa, você deve pegar uma calça jeans ou calça de moletom, retirar o botão e o zíper, costurar as duas barras. Após feito isso, enche a calça de espuma. Pode ser de travesseiro, por exemplo. Depois, posicione a criança entre as pernas da calça. Com isso, ela terá apoio para brincar e ter um maior controle do tronco. O Momento Maior de hoje fica por aqui, mas a semana que vem tem muito mais. Mande suas sugestões para a gente. momentomaior@tvmundomaior.com.br. Te espero para o próximo programa. Até lá!